Tem um último assunto de esportes que eu ainda queria colocar na tela para vocês. Matias Rojas, para quem curte aí bastante futebol e tá ligado no noticiário, provavelmente o seu time, ou você como torcedor do seu time, já especulou, já quis esse jogador. Ele é o camisa 10, meio atacante de 27 anos, camisa 10 do Racing, da Argentina. O Racing nem tá fazendo uma temporada tão boa lá no futebol argentino, mas tá bem na Libertadores, inclusive lidera o grupo do Flamengo. E o Matias Rojas, para muita gente, está sendo o melhor jogador, ou um dos melhores jogadores, isso é mesmo, é um fato, do futebol sul-americano nessa temporada 2023. E aí desperta-se muita atenção sempre no mercado de futebol brasileiro aqui para o meio do ano, porque o futebol brasileiro está muito mais valorizado em comparação ao próprio futebol argentino e ao futebol de outras praças aí na América do Sul. Então o jogador que se destaca no futebol argentino, por exemplo, a tendência é que ele seja transferido para o futebol brasileiro ou direto para o futebol europeu. Como o Matias Rojas já é um cara um pouquinho mais velho, com 27 anos, aumenta a chance dele se transferir aqui para o futebol brasileiro. E quem parece estar à frente aí dos demais nessa concorrência pela contratação do Matias Rojas é o Botafogo. É o Botafogo. A Revista Colorada, que é um veículo que cobre ali de forma segmentada, igual eu comentei agora que tem o meu timão que cobre o Corinthians, essa Revista Colorada é também um veículo de imprensa segmentado na cobertura do Internacional, lá de Porto Alegre. E o Inter era um dos times que estava interessado no Matias Rojas. Essa Revista Colorada apurou, e aí depois essa informação foi confirmada por diversos veículos, jornalistas que trabalham no Rio de Janeiro, na cobertura do Botafogo, de que o Matias Rojas tem um acordo, está encaminhado, não chega a ser um acordo, né, mas há um interesse do Matias Rojas pela proposta que o Botafogo fez. O Botafogo já faz alguns meses está atrás dele. O Botafogo vive um momento muito iluminado, né, de liderança no Campeonato Brasileiro. E isso certamente pesa aí na hora do jogador escolher. Ele vai olhar, pô, quem que é o Botafogo, né? Que se fosse alguns anos atrás, o Botafogo estava na Série B há 2 anos. Aí certamente o Matias Rojas não ia priorizar o Botafogo. Nesse momento em que o Botafogo está muito bem, já fez uma outra contratação também, se eu não me engano, Diego Hernandes. Agora eu posso estar errando o nome do cidadão. Mas é um jogador uruguaio que também é destaque lá no futebol uruguaio no momento. Cria do Peñarol, joga no Montevideo Wanderers. E tá também, esse já está acertado que o Botafogo chega agora no meio do ano. A tendência é que o Matias Rojas se junte a ele, e esse time do Botafogo que lidera o Campeonato Brasileiro fique ainda mais forte. O Thiago Medeiros está mandando uma mensagem aí sobre isso do Racing, do Matias Rojas. Racing ficou bem insatisfeito com a postura dos empresários, que se recusaram a vender quando ainda renderia algo para o clube argentino. O Thiago Medeiros está falando isso porque o Matias Rojas não vai render dinheiro nenhum para o Racing, ele está em fim de contrato lá. No futebol, para quem não manja aí de futebol, tanto assim de mercado da bola, quando o jogador está em fim de contrato, ele sai de graça do clube dele. O Botafogo não vai precisar comprar o Matias Rojas, ele vai ficar livre no mercado agora no meio do ano, e aí pode se transferir para onde ele quiser. E aí os empresários é que acabam ganhando os empresários dos jogadores é que acabam ganhando algum dinheiro nesse tipo de negociação, e não o clube, como o caso aí do Racing. O Ricardo Marques mandou um super sucesso nessa nova etapa Faraldo, hoje sou Flu. Valeu aí, Ricardo, tamo junto, obrigado pelo superchat. Quem quiser mandar superchat também, aparece aqui na minha tela em destaque, eu vou acabar lendo com mais facilidade, né? Então vai ter a prioridade pra gente ler aqui. O Beto pergunta o que eu acho das punições de perda de pontos, ainda em referência àquela situação do Corinthians, né? Pois pagar multa, ao meu ver, não muda tanto assim. Os clubes já devem milhões mesmo. Já devem milhões, faturam milhões, né? O faturamento do Corinthians ano passado foi de 800 milhões. Pô, 800 milhões de reais por ano. O que adianta? Por exemplo, ano passado o Corinthians foi multado por homofobia num clássico contra o São Paulo. Foi multado em 5 mil reais. Pô, o que é 5 mil reais para um clube que fatura 800 milhões, que deve 1 bilhão? Tipo, é um valor realmente irrisório, eu concordo com você. Eu acho que a punição ela tem que ser mais exemplar. No caso do Grêmio lá de racismo em 14, o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil, né? Então, não estou falando para ser eliminado do Campeonato Brasileiro, acho que nem daria para fazer isso, são competições diferentes, pegar o formato ali da Copa do Brasil e do Brasileiro, mas uma perda de pontos, ou o jogo ali ser considerado o WO para o São Paulo, né? Sei lá, alguma coisa nesse sentido. É que o Corinthians já tá perdendo tudo, né? Dependendo do número de pontos que for tirado do Corinthians, o Corinthians vai ficar com pontuação negativa daqui a pouco no Campeonato Brasileiro. Mas é um caminho. É um caminho, eu acredito. Charlie Maria tá falando, uma multa não muda nada. Também acho. Ainda mais essas multas ridículas, né? 5 mil reais para um clube de futebol não é nada, pelo amor de Deus. Vamos falar um pouquinho de entretenimento agora. Começar por um assunto chato. É chato porque envolve uma morte, mas ao mesmo tempo são homenagens.